Muitos brasileiros sofrem com reações alérgicas, a sua maioria por alimentos. No caso da anafilaxia, as principais reações vêm de medicações. Se não fosse o fácil acesso a anti-inflamatórios no Brasil, muitas pessoas poderiam estar correndo risco de vida, pois essa reação alérgica, se não for controlada rapidamente, gente, pode ser fatal. Mas para falar mais sobre esse assunto, nós vamos receber, eu e você, ela que é médica alergista, a doutora Ana Laura Scapucin. Doutora Ana Laura, bom dia, bem-vinda! Bom dia, obrigada. Que Deus abençoe, bem-vinda. Saudade da senhora já, Verdade. doutora. A senhora esteve aqui falando sobre Dermatite de contato. Foi muito bom, viu? Muito esclarecedor. Hoje, anafilaxia. É desta palavra, doutora, que vem aquilo que a gente assim teme, o famoso choque anafilático, doutora? Vem disso. Sim, né? É um assunto muito importante para a gente conversar e esclarecer a população. Por favor, doutora, sinta-se à vontade, super convidada. A doutora Ana Laura Scapucin já está aqui, gente. Hoje o assunto anafilaxia. A palavra, doutora, anafilaxia, o que significa? Então, bom, a anafilaxia ela é uma reação aguda, grave e sistêmica e que pode realmente ser fatal. Então é importante a gente saber quando que a gente está na frente de um caso de anafilaxia para poder dar o tratamento adequado. Então é sistêmico a coisa? É sistêmico, sim. Eu lembro quando a senhora esteve aqui falando sobre dermatite de contato, eu fiz até uma pergunta, eu lembro dessa pergunta assim, doutora, a pessoa assim, que tem alergia a camarão, assim, não, Frei, isso é dermatite de contato, é outras coisas, assim. Agora que entra o tema? Exatamente. Né? Quer dizer, um alimento... Então, pode, é um potencial causador de anafilaxia. Então, as principais causas são os medicamentos, como o senhor falou, a parte alimentar também, o camarão no adulto é muito importante e na criança acaba sendo o leite de vaca ou então o ovo. O amendoim também é muito frequente nos Estados Unidos, mas está aumentando a incidência também aqui no nosso país. Doutora, a gente sabe assim que quando a pessoa tem um contato com algum medicamento, e infelizmente, o nosso Brasil, nós como brasileiros, isso é a culpa coletiva, a automedicação, ela entrou em nossa cultura. Exato. Tem um remédio na promoção, está na gôndola, na farmácia, no mercado, no posto de gasolina, né? A gente vai lá e compra e vai estocando e vai tomando, é bom para isso, é bom para aquilo, a gente já vai... essa quantidade, essa automedicação pode levar assim, a quadros assim, perigosos desses choques anafiláticos, doutora? Pode sim. Então, os anti-inflamatórios são comuns causadores de anafilaxia. Então, esse uso descontrolado, a automedicação é importante fator de risco para anafilaxia. Os antibióticos hoje em dia já são controlados, então precisam das receitas, né, médicas, mas às vezes nem o paciente sabe, nem o médico sabe que aquele paciente tem uma alergia a antibiótico e que pode causar também, principalmente as penicilinas. Outras causas de anafilaxia ainda, que não as medicações, são as picadas de insetos também. Então, abelha, vespa, formiga, são importantes causadores e comuns também nas crianças. Ou seja, é uma reação, é um elemento, uma substância, um alergeno, como vocês chamam, né? Isso, alérgeno. Um alérgeno, ou seja, entrou em contato com aquela substância, o corpo já reage de uma forma até violenta, doutora. Exato. Por causa do contato daquela substância. Exato. Então, o paciente já é sensibilizado anteriormente com esse alérgeno, e aí quando ele entra em contato já tem uma reação que a gente chama de hipersensibilidade, então é uma reação hipersensível mesmo, exagerada, rápida. Então, em segundos, o paciente já começa a ter os sintomas e realmente pode ser fatal. Então, é importante identificar quando isso está acontecendo para poder tratar de uma maneira adequada, já ir ao pronto-socorro ou se automedicar com a caneta de adrenalina, que a gente vai falar mais para frente. Mas é importante identificar quando você está na frente de um caso de anafilaxia. Agora, doutora, o fato o nosso sistema imunológico que já nasceu sem essa proteção e por isso que um contato com uma substância, um alérgeno, provoca esse tipo de reação? É uma carência nossa, doutora?
Então, a anafilaxia, ela pode ser desencadeada por um sistema imunológico, em que isso está envolvido. A gente tem o IgE específico para aquele alérgeno, e aí isso se liga a uma célula alérgica que chama mastócito e que leva à desgranulação do mastócito, com liberação de histamina principalmente, que desencadeia todos os sintomas. Mas a gente pode ter uma ativação também direta do mastócito, levando a essa desgranulação e levando aos sintomas. Entendi. Essa ativação direta é causada, por exemplo, por um contraste ao fazer um exame radiológico, alguns opioides, a morfina, por exemplo, doenças sistêmicas como a mastocitose, que é rara, mas que pode acontecer, que já desgranula sem ter essa ligação IgE mediada que a gente chama. Entendi. Gente, que interessante, a anafilaxia. Nós temos algumas fotos, a doutora trouxe algumas fotos, vamos mostrar para quem está em casa, doutora, para ver que tipo de reação, que tipo de situação acontece no corpo quando há o contato com essa substância. Vamos lá, doutora, manifestações clínicas associadas à anafilaxia. Certo. Então aqui a gente tem alguns sintomas. Vamos começar ali pela Pode pele. chegar perto aqui, doutora, que você fica, a senhora é a professora aqui. Aqui na pele a gente consegue observar a vermelhidão, a coceira, o inchaço. Então pode aparecer a urticária, que são os vergões na pele, e o inchaço da pálpebra, dos lábios, da orelha. Então isso fala a favor de reações cutâneas. Entendi. Mas sempre está associado a algum outro sintoma. Então, da parte respiratória, a gente pode ter a congestão nasal, espirros, coceira, tanto dos olhos quanto do nariz, falta de ar, chiado no peito e o famoso edema de glote, que é quando fecha a garganta, né? Que todo mundo tem medo. Puxa, aí é um quadro crítico mesmo, que o ideal é que o paciente esteja no pronto-socorro para poder ser rapidamente medicado, para conseguir evoluir com melhora. Porque bastou o contato, já a reação é quase que imediata, doutora. Exato. Então, se o paciente já sabe que tem alergia a alguma substância, seja ao camarão, por exemplo, ao leite, qualquer mínimo contato, por menor que seja, pode desencadear uma reação rápida. Doutora, eu não sei se eu tenho reação. Aí eu vou viajar, né, aqui no país ou fora do país, enfim, eu vou viajar, e lá me oferecem algo que eu nunca experimentei, que eu nunca comi, né? E agora? E se de repente eu comer aquilo lá e provocar uma reação dessa, doutora? Aí é importante a gente diferenciar a gravidade do quadro. Então, se for um quadro leve, tomar um antialérgico, um antihistamínico já vai resolver. Mas se a gente observar que tem a associação desses sintomas e que você está à frente a um quadro de anafilaxia, o ideal é que vá rapidamente para o pronto-socorro para poder ser medicado. Entendi. Então é respiratório. Sistema gastrointestinal, doutora? Em relação ao sistema gastrointestinal, a gente pode ter a náusea, o vômito, a dor abdominal, diarreia. Então, às vezes o paciente chega com algumas manchas na pele e com diarreia. E aí a pessoa demora para perceber que se trata de uma anafilaxia. Então, é importante estar ciente disso para poder ser rapidamente tratado. O que nós estamos abordando, você que está chegando agora, anafilaxia, que é o contato com alguma substância. Aquela substância você vai comer, vai ingerir, uma picada, uma mordida, etc. Deu uma reação, significa que você está propenso a um quadro de choque anafilático, uma anafilaxia, doutora. Isso. Em relação ao sistema cardiocirculatório, a gente pode ter aumento da frequência cardíaca, uma queda da pressão, chegar até ao quadro grave de parada cardíaca. E é importante diferenciar também, Frei, a anafilaxia do choque anafilático. Então, nem toda anafilaxia vai levar a um choque anafilático. O que é um choque anafilático? O choque é quando a gente já tem um comprometimento junto do sistema cardíaco, cardiovascular. E aí que leva ao choque. Então o choque é só aqui? Um step a mais da anafilaxia. Tá. Então, nem toda anafilaxia, pelo contrário, se ela for rapidamente tratada, medicada, se Deus quiser, não vai evoluir para um choque anafilático. Choque, né? Aí o choque anafilático está... É o caso mais, é a pior situação que a gente pode encontrar. Envolve o coração. Envolve o sistema cardiocirculatório. E a parte neurológica também. Então, a gente pode ter uma tontura, uma vertigem, chegar ao desmaio, e aí são quadros mais graves também. Isso a gente está trazendo para você, são situações assim que até assustam, não é? Quadro assim, mas para você ficar atento. Alguma coisa, um inseto, uma aranha, ou sei lá, um alimento, deu uma reação, se está descrito aqui, fique atento aí, busque ajuda, porque pode ser que você esteja sofrendo aí uma reação
anafilática, né, doutora? Isso. E é importante a gente ressaltar alguns pontos, Frei, Por favor. que mesmo uma pequena quantidade, então se o paciente sabe que ele tem alergia ao camarão, por exemplo, ou que a criança é alérgica à proteína do leite de vaca, mesmo uma mínima quantidade pode ser o suficiente para desencadear uma anafilaxia. Então, às vezes o paciente fica com aquela vontade de comer, vou tomar um antialérgico e aí eu vou comer o camarão. Não faça isso, porque o antialérgico sozinho não vai conseguir prevenir que o paciente evolua para um quadro de anafilaxia, que é um quadro grave. Então, é importante não fazer isso, não tomar o antialérgico e entrar em contato com o alimento alergênico. E é importante comunicar isso, porque de repente o seu filho pequeno vai dormir na casa do coleguinha e lá pode oferecer isso. Então tem que avisar a mãe do coleguinha que, olha, ele tem alergia a isso, ele não pode entrar em contato com essa substância, com esse alimento. É importante isso, né, doutora? Exato. Então, principalmente as crianças, né? O adulto geralmente já sabe e consegue avisar, mas as crianças é muito importante que os familiares, o pai, a mãe, avisem realmente as avós, a escola, né, a mãe de algum coleguinha, Exato. Quando eventualmente for dormir na casa dele, para poder não ter o contato, né, ter esse... Isso aqui, doutora, o que é? É Bom, um conjunto aqui, da obra? Exato. Então, aqui a gente consegue juntar todas aquelas informações e aí mostra a dor de cabeça, que gera uma ansiedade também no paciente quando ele sente que ele não está passando bem, o estridor, a respiração mais curta, uma falta de ar, um chiado no peito, a sensação de que a garganta está fechando, a frequência cardíaca mais rápida, a pressão também pode cair, isso leva a uma sensação de desmaio, a dor abdominal também é frequente e o que mais chama atenção nos pacientes é a coceira e o inchaço da pele. Principalmente o inchaço, né? Exato. Isso acontece, a coceira e o inchaço está presente em 90% dos casos de anafilaxia. Mas aqueles 10% que não tem a coceira e o inchaço, às vezes levam a um diagnóstico tardio. Então, é importante a gente prestar atenção quando o paciente também não está coçando ou não tem o inchaço, para ver se os outros sintomas que ele sente também não correspondem a um quadro de anafilaxia. Mais uma foto aqui para ilustrar, antes de chamar o intervalo. Aí, doutor, o que já é? Já é um tratamento? Aqui a gente já foi para o tratamento, que é a caneta de adrenalina autoinjetável e que é o que salva vidas realmente. Então, quando o paciente passa tem um histórico de anafilaxia, é super importante que ele procure o alergista para a gente orientar o uso adequado da caneta de adrenalina. E o tratamento a gente geralmente reserva para o segundo bloco, a gente vai voltar nessa foto aqui, nesse tratamento aqui. Mas voltando um pouquinho sobre essa situação do quadro, ou seja, uma reação, uma situação dessa pode levar realmente a óbito caso não haja socorro imediato, doutora? Pode. Então, o corpo entra realmente num quadro grave, em que a liberação de histamina, que é essa substância que causa todos os sintomas, é muito grande. E o paciente... É um hormônio, histamina? A histamina é uma substância liberada pela célula mastócito, que é a principal causadora das reações alérgicas. E aí, numa situação como essa em casa, agora quem está assistindo daqui um pouco está preparando almoço, etc. E, claro, Deus o livre, não vai acontecer nada. Mas, assim, em acontecendo alguma coisa em casa, o que eu tenho que fazer? Bom, se você já teve alguma anafilaxia antes, você certamente já vai ter sido orientado a portar a caneta de adrenalina. Então, se você tiver ela junto com você, já faça o uso, mas se não, vá direto ao pronto-socorro. E mesmo usando a caneta de adrenalina, ela só serve para você ganhar um pouquinho de tempo a mais e ir ao pronto-socorro. Então, mesmo usando ela em casa, independente, deve-se ir ao pronto-socorro. E lembrando também, gente, que tudo isso aqui tem dosagens específicas, etc., porque o excesso de adrenalina pode também ter uma reação adversa, doutora. Sim, é uma medicação importante, controlada, então tem que fazer o uso adequado. A caneta já vem com uma dose disponível, tem a dose pediátrica e a dose para os adultos, mas já é pré-estabelecido e tem uma dose em cada caneta. Olha só, uma dose? Uma dose. Não é daquelas assim que você vai apertando, rosqueando e vai... Não. É uma dose única. É uma dose única. Bom, então a gente falou que a anafilaxia é um quadro agudo, grave e sistêmico. Então, que é importante a gente saber identificar quando a gente está na frente de um caso desse para poder dar o tratamento adequado.
É um assunto, é uma doença, doutora, é uma situação de gente grande ou pode ser gente grande, adolescente, adulto, idoso, qualquer fase da vida? Pode acometer qualquer faixa etária. Nas crianças, como a gente falou, o mais comum são as picadas de insetos, abelha, vespa, formiga, os alimentos, principalmente o leite e o ovo, que são os mais comuns nessa faixa etária, e os medicamentos. E nos adultos e nos idosos, entra também os insetos, os medicamentos também são importantes e os alimentos, principalmente o camarão. E lembrar do látex. Então, o látex, principalmente em casos de anafilaxia intraoperatória, que pode acontecer também, o látex é um importante causador. As borrachas aí, né, doutora? Isso. Agora, a senhora falou assim do leite, do ovo. Então eu não posso comer leite, tomar leite, comer ovo. Então, sim, eu não vou tomar leite, não comer ovo. Mas eu vou comer aquele bolo lá que foi feito, aquele bolo de cenoura. Lá tem leite, né? Lá tem ovo. Pode provocar também, não estou comendo ovo direto, doutora, mas algo que foi feito com ovo, foi feito com leite, pode provocar também ou não? Pode. Então, para quem já é sensibilizado, para quem já sabe que é alérgico à proteína do leite de vaca e ao ovo, mesmo o contato com mínimas proporções, mesmo assado, então um bolo que tenha leite, que seja feito com ovo, pode desencadear uma reação de anafilaxia. Então tem que tirar do cardápio. Tem que excluir. E tem que substituir por outras coisas tão gostosas e saborosas, mas tem que substituir. Exato. Então essa é uma tarefa difícil, né, dos pais que têm filhos alérgicos, de ter que excluir. Mas eu sempre oriento que o certo não é a gente só excluir, mas adaptar. Então usar algumas receitas sem leite de vaca, sem o ovo e adaptando para poder a criança ter uma qualidade de vida e nutricional adequada. Volta aquela foto, diretor, daquela caneta ali, Vamos falar um pouquinho, explorar um pouquinho essa caneta, daqui um pouquinho a gente já vai para o WhatsApp, viu? Agora essa caneta, assim, eu compro, eu ganho, recebo, está no projeto aí do medicamento popular, como é que é, doutora? Então, bom, o tratamento, quando o paciente vai direto ao pronto-socorro, lá certamente ele vai ser medicado com a adrenalina, né? É o medicamento padrão ouro. Por aquele episódio lá. Para aquele episódio. É o que salva vidas realmente, então é fundamental que seja a primeira medicação a ser feita. Depois a gente faz o antialérgico, o corticoide, mas essa é a primeira medicação. Depois que o paciente recebe alta do hospital, é muito importante que ele passe em consulta com o alergista para poder investigar a causa, saber o que aconteceu, o que foi que causou aquele episódio. E aí nessa consulta ele vai ser orientado a comprar a caneta de adrenalina auto-injetável. Tá. Então ela vem como esse dispositivo, é uma caneta que vem uma dose única. Então a gente inclusive recomenda que o paciente compre 2 canetas. Por quê? Ele pode ter uma crise de anafilaxia fora do hospital, ele vai usar a caneta, mas às vezes uma dose não é o suficiente para tratar aquela crise. Então ele pode precisar de mais uma dose. Agora, lembrando sim que ela é usada para dar tempo da pessoa chegar no hospital, é isso, doutora? Isso, então não é para usar a caneta e ficar em casa. Então a gente usa a caneta para conseguir ter um tempo maior de procurar o hospital. Mas deve sempre ir ao pronto-socorro para ser avaliado por um médico e seguir com o tratamento. Quanto tempo, doutora? Mais ou menos? Rapidamente, o mais rápido possível. Agora, eu vi que está aplicando em cima da calça aí, ou seja, tem que... Não, o ideal é que seja realmente na pele, direto na que pele. Que tire a calça, que seja direto na pele. Pode ser qualquer parte do corpo? Não, geralmente é nessa região. Então a gente dá preferência para a lateral da coxa. Entendi, né? Agora vamos, por favor, desculpa, doutora. E tem só uma dose diferente, então tem a caneta infantil com a dose pediátrica e tem a caneta com a dose de adulto. Bateu ali, apertou aqui, solta uma agulhinha e já libera. Exato, ela é bem fácil de usar, justamente para ser rápida e vem todas as instruções, mas ao pressionar na pele, a medicação já é liberada. Infelizmente, essa caneta não está à venda no Brasil, então por questões burocráticas, a Anvisa ainda não liberou a venda. O Brasil fica doente. Infelizmente, essa é uma briga da Sociedade Brasileira de Alergia há muito tempo para que a gente consiga trazer essa medicação aqui para o Brasil. Afinal, ela já é usada, né, no hospital e tudo, seria só a forma de administração que seria diferente. Mas já tem essa caneta no Brasil?
Ela só tem através de importadoras. Tá, mas assim, o brasileiro sofre uma anafilaxia agora, vai fazer o quê? É uma situação bem difícil. Não existe a venda na farmácia, então ele tem que entrar em contato com uma importadora. Essa importadora vai importar de outros países onde tem a venda Mas liberada. a burocracia até chegar na casa dele é longa. Mas o que oferece então? O que tem de solução imediata até chegar no hospital? Ir direto para o hospital, o anti-histamínico, o antialérgico vai melhorar um pouco, mas não é o tratamento adequado de primeira linha, então realmente o paciente tem que ir rapidamente para o hospital. Gente, eu pensei que a gente podia encontrar essa caneta com uma caneta de insulina e alguma coisa assim. Então não tem, então corra para o hospital, corra para o hospital. Infelizmente não. Não é tão difícil de adquirir, você pode conseguir com as importadoras, mas realmente não é tão fácil, não é chegar na farmácia e encontrar a caneta. Então demanda um trabalho, você vai ter que ter contato com a importadora para conseguir comprar. Mas o paciente consegue ter acesso. Consegue, né? O Lucas Camargo, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Bom dia, Lucas. Deus te abençoe, Lucas, aí representando o Rio Grande do Sul. Gostaria de saber se também pode causar dormência e formigamentos a anafilaxia, doutora. Bom dia, Lucas. Então, isso é frequente, principalmente no inchaço. Às vezes a pessoa sabe até que vai inchar. Ela começa a sentir o lábio formigando, dormente, ou então a pálpebra. Isso às vezes é um sintoma que antecede o inchaço. E aí depois vem o angioedema, que é o inchaço. Então, isso sim pode acontecer. Pode, situações até fechar o olho, doutora, Pode, fechar a boca, a língua, né, doutora? É. A Letícia Carvalho, de Queluz, São Paulo. Letícia, seu significado, seu nome é alegria, viu? Então, alegria para você, Deus abençoe e obrigado por estar conosco, viu? Está alegre porque está participando, viu? Cosméticos causam anafilaxia? Bom dia, Letícia. Então, em relação aos cosméticos, eles costumam causar mais a dermatite de contato, que é até um assunto que a gente já conversou aqui antes. Mas a anafilaxia não, então isso pode ficar tranquilo. Muito bem, mais uma pergunta. Wilson Sobral, de Pindamonhangaba, São Paulo. Obrigado, Wilson. Deus te abençoe, obrigado por estar conosco. Após 10 dias de choque anafilático, mediante medicamentos, continuo sentindo o corpo queimando. É normal? Pergunta o Wilson, doutora. Bom dia, Wilson. O Wilson fala lá de Pindamonhangaba, minha cidade. Olha só. Então, pode sim acontecer. Então, às vezes você teve urticárias pelo corpo, teve lesões na pele que demoram um tempo mais prolongado para melhorar 100%. Então, claro que o quadro agudo não, já foi tratado, já foi medicado, já foi resolvido, mas às vezes até o paciente voltar ao normal, sentir que está completamente bem de novo, pode demorar alguns dias. E mais uma pergunta aqui, doutora Marcela Moura, de Itajubá, Minas Gerais. Bom dia, Marcela. Deus te abençoe. Aprendendo muito aqui, participando do Saúde e Fé. Obrigado, Marcela. Doutora, ela falou que tem alergia a alguns antibióticos e necessita fazer uma cirurgia. Existe algum tratamento para amenizar essa situação? Pergunta a Marcela, doutora. Bom dia, Marcela. Então, é importante, se você tem já alergia de alguns antibióticos, passar em consulta com o alergista para a gente conseguir tentar descobrir a qual classe de antibióticos que você tem reação, para quando for fazer uma cirurgia, um procedimento dentário, a gente não usar aquela classe de antibióticos que você reage, usar outras opções que não vão te causar alergia. A senhora falou lá atrás do primeiro bloco, doutora, assim que, já com o assunto antibiótico, ou seja, remédios dão anafilaxia, ou seja, remédios que deveriam curar, tratar, proteger, provocam. Provocam por quê? Por causa da quantidade, do tipo, das misturas, que a gente faz uma salada de remédio, o que é? Bom, em relação aos remédios, a dipirona, por exemplo, então os anti-inflamatórios, os antibióticos, a penicilina, que é uma das principais causas de anafilaxia, a gente pode ter um mecanismo imunológico, então desenvolver um IgE, que é uma molécula de alergia específica para aquele medicamento e desencadear as reações, ou alguns medicamentos podem ativar diretamente os mastócitos e eles vão desgranular, liberar histamina e que também vão desencadear as reações. Então, o contraste é um importante, uma medicação que entra direto em contato com os mastócitos, alguns opioides, que é a morfina, também elas podem entrar em contato direto com o mastócito, aí vai haver essa desgranulação e a liberação de histamina. Doutora, uma solução caseira, por exemplo, assim, né? A gente, até mesmo para reagir. De repente tem gente que mora longe de uma unidade de saúde, longe de hospital, mora de repente assim numa fazenda, num sítio, na zona rural, longe, e lá teve um inseto, lá teve uma abelha, ou seja, e lá está tendo essa reação. O que eu posso fazer lá? Né? Ou seja,
A pessoa está entrando nesse estado, está inchando, está isso, aquilo, o que eu posso fazer lá? A pessoa entra em desespero, doutora. Claro. A pessoa se é para o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o filho, o desespero ali, o que pode fazer naquele momento ali, doutora? Bom, nesse momento, né, nessa situação, se não tiver a caneta de adrenalina, faça pelo menos um antialérgico e aí já coloca a pessoa no transporte para levar realmente para o pronto-socorro, Tá. mais próximo possível. Então, por favor. Mas se tiver um antialérgico, já ajuda, né? Num caso extremo em que não tenha realmente nenhuma adrenalina, nenhuma caneta de adrenalina, nem seja próximo ao hospital, dá um antialérgico, mas já no caminho para o hospital. Ok, quando a senhora fala de antialérgico, ou seja, estamos falando do quê? Bom, dos antihistamínicos. Então, a histamina é uma substância que é a causadora das reações. Então, a gente usa o antihistamínico para poder amenizar o quadro. Então, a gente fala de loratadina, Allegra, Alectos, que são algumas medicações antialérgicas. Então, diante dessa situação, é até importante você chegar depois assim para o médico, enfim, aí pode adquirir para deixar, se mora longe, pode até levar para casa, pode até comprar alguns para deixar em casa nessas situações, doutor. Não é que a gente não está dizendo aqui para você chegar agora na farmácia e comprar, fazer um estoque em casa, né? Não é isso. Mas se mora longe, situações e situações, aí sim pode até deixar uma reserva num caso como esse, doutora. Isso. Principalmente o paciente que já sabe que é alérgico, Exatamente. né? Então, o paciente já sabe que tem algumas reações quando vai viajar, se vai para a roça, se vai para algum lugar mais afastado, para a praia, algumas situações que acaba sendo mais exposto à picada de insetos ou que seja mais distante realmente de um pronto-socorro, a gente orienta que leve o antialérgico para, se tiver alguma reação, ter a medicação para usar. Tem um fator genético, hereditário nisso tudo, doutora? Tem. Então, se a gente tem os pais alérgicos com alguma alergia, a chance das crianças, dos filhos terem alguma alergia também aumenta. No mesmo alimento, no mesmo, por exemplo, sei lá, batatinha, tem reação, então o filho tem que proteger também ou não? Não, não necessariamente. Então, às vezes o pai tem asma, a mãe tem rinite alérgica, e aí o filho pode desenvolver alguma alergia, mas também ou a rinite, ou a asma, ou a dermatite atópica, não necessariamente a mesma alergia que o pai ou a mãe tem. Pode desenvolver, inclusive, outras. Inclusive mas tem uma outras. propensão, uma tendência a ter algum tipo de alergia por causa do pai e da mãe. Exato. Então, aumenta a chance de ter alguma alergia, mas não necessariamente a mesma. A mesma, né? Gente, por isso que existe o Saúde e Fé. Hoje, anafilaxia. Quanto que nós aprendemos hoje aqui? É bom demais. Então, você aprendeu? Passa agora a informação para frente. Ah, mas assim, puxa, Frei, puxa, eu queria que o meu marido estivesse aqui para escutar, eu queria que... Fica tranquilo. Todos os programas, diretor, vamos assim, no próximo programa a gente vai até falar sobre isso. Todos os programas a gente coloca no nosso YouTube, no canal aqui da Rede Aparecida no YouTube. Então você digita lá, o programa vai aparecer, você pode assistir essa entrevista também aí na internet. Então fica tranquilo que você pode assim, pegar o link e divulgar. A gente até quer, viu, que muita gente assim possa ter acesso a essa informação. Tivemos o prazer de conversar com a doutora Ana Laura Scapucin, né? Meio italiano, Scapucin, alergista. Quem quiser entrar em contato é 0 operadora 12 3642 1439 ou 12 3413 4048 aí para você entrar em contato, outras dúvidas, outros esclarecimentos. Doutora, eu queria imensamente agradecer, a senhora se comunica muito bem, Obrigada. Já está ganhando carteirinha aqui no Saúde e Fé, doutora. Obrigada, agradeço Volta bastante sempre? o convite. Volta? Volto sim. E sempre, viu? Sempre é muito bom, uma honra recebê-la aqui, viu, doutora? Obrigada. Que Deus abençoe a senhora. E parabéns Amém. pelas explicações, foram muito boas, viu? Obrigada. Deus abençoe, doutora.